Bem-vindos. A partir de agora abrem-se as portas de novo para mais um 45 minutos à Benfica, o programa semanal onde se debate, onde se conversa sobre o Sport Lisboa e Benfica. Feita esta pequenina introdução, vamos alargar então agora a conversa. Já tenho comigo o Nuno Queimado e também o Pedro Batista Bastos. Aos dois, bem-vindos para mais um programinha para falar sobre o Benfica. E desde o último programa para agora, o Benfica já soube durante esta segunda-feira que vai defrontar na terceira pré-eliminatória os dinamarqueses, na terceira pré-eliminatória de acesso ao play-off da Liga dos Campeões. Vai jogar contra o Midtjylland ou contra o AEK de Larnaca, portanto o Benfica vai visitar a Dinamarca ou o Chipre, mas antes de lá chegarmos, aconteceram mais coisas. O Benfica ganhou o troféu do Algarve no passado domingo, ganhou os dois jogos deste torneio triangular, ganhou o primeiro jogo frente ao Nice por 3-0 e ganhou o segundo jogo no domingo por 5-1, com um resultado expressivo contra uma equipa treinada por um português que tinha na equipa titular deste jogo outro português, a equipa de Marco Silva com João Palhinha a titular. A equipa do Benfica ganhou por 5-1. Já vamos aos destaques destes dois jogos. Vamos também olhar a uma notícia do Record que falava hoje nos possíveis cortes no plantel. O jornal Record adiantou logo 10 possíveis saídas. Uma delas está quase confirmada, que será muito provavelmente a saída do avançado Seferovic, e depois logo se verá aquilo que mais vier à nossa conversa. Falando destes dois jogos muito por alto, já vamos particularizar um bocadinho cada jogo. Falando destes dois jogos, já se começam, Pedro, bem-vindo, já se começa a denotar um bocadinho, para não dizer muito, daquilo que o técnico Roger Schmidt quer para o Benfica, para o seu Benfica, para o seu, treinado por ele, para o Benfica, e em 3 jogos de pré-temporada, o Benfica tem 2 golos marcados contra o Reading, mais 3 golos marcados frente ao Nice e mais 5 golos marcados contra o Fulham. E estamos a falar de adversários. Enfim, um deles está no Championship, que é o caso do Reading. Ganhou por 3-0 ao quinto classificado da última edição da Liga Francesa e ganhou à equipa que venceu o Championship da época passada, que foi o Fulham de Marco Silva. Portanto, três jogos em que a equipa do Benfica denota já algum crescimento na sua forma de jogar e naquilo que se esperaria, ou não, dizes-me tu, que seria a ideia base do Roger Schmidt para esta equipa desta temporada. Olá Francisco, olá Nuno, boa noite aos nossos ouvintes. Sim, de facto começa a notar a razão, ou uma das razões pelas quais o Benfica contratou Roger Schmidt, que passa por uma ideia de jogo completamente diferente, por uma contratação mais cuidada e acertada de jogadores que vão integrar muitíssimo bem nestes jogos. Aliás, já mostraram estar a fazer uma adaptação muito boa à equipa do Benfica, um dos quais que até foi surpreendente, que foi o caso de Enzo, com poucos minutos pegou destaca
na equipa, ou pegou destaque no lugar que joga, por assim dizer. E depois a questão das saídas do Benfica. Comecemos pela primeira ideia, que se relaciona com aquilo que Roger Schmidt pretende impor no Benfica. O campeonato português é um campeonato onde se joga lento. É um campeonato muito faltoso, um campeonato muito pouco atrativo em termos de mudanças táticas e de espetacularidade de futebol. E Roger Schmidt é um homem que não só de Salzburgo, do Bayern, da China não vi, mas que pelo menos do PSV Eindhoven tem uma ideia e desenvolveu uma noção de um futebol muito pressionante. Mais do que um futebol ofensivo, aquilo que se nota é um futebol muito, muito pressionante. Nós vemos o Benfica começar a disputar as jogadas sem que a equipa adversária permita a construção da sua grande área para o meio-campo. E é muito agradável de ver que, após a primeira linha de pressão, por assim dizer, a colocação homem a homem dos jogadores do Benfica que impedem que o meio-campo receba convenientemente a bola, obrigando o meio-campo adversário a perder posição e a abrir posições, é muito, muito interessante notar. Para isto são necessários grandes jogadores, não são os Tarabtes da vida, não são os Cebolinhas da vida, e quando o Benfica pressiona, o Benfica ganha a bola, e há uma outra coisa que nós vemos que é também uma ideia do futebol de Roger Schmidt, que é a certeza de passe, a qualidade do passe. Quando o jogador passa a bola, ele tem que a passar bem, tem que saber onde se encontra o seu companheiro para poder jogar e desenvolver imediatamente o ataque. E tudo isto de um modo muito rápido. Como tal, são necessários jogadores inteligentes. Jogadores com a inteligência de João Mário, com a inteligência de Enzo, mas também de David Neres. É uma diferença enorme nós vermos dois extremos, não só pressionantes, mas que também sabem jogar com a equipa. Não são melengões, e percebe-se a alegria, percebe-se a gana, a vontade que eles têm de jogar a bola e de mostrar. E penso que nestas primeiras ideias deste Benfica que nós estamos a ver, estou muito entusiasmado com aquilo que Roger Schmidt está a mostrar ao Benfica, e passo então muito brevemente, peço desculpa, para a segunda ideia, que são as contratações. As contratações foram muito bem pensadas. Repare-se, por exemplo, como a famosa pecha que nós tínhamos, que era o lado direito, nós vemos agora como Alexander Bá e Gilberto disputam com ardor, com vontade, a titularidade, o que só vai dar mais qualidade e mais empenho à equipa do Benfica. Notemos como, por exemplo, a entrada de Florentino mudou por completo toda a dinâmica de jogo a partir do momento em quando a bola chega àquele menino que apareceu no tempo de Bruno Lage, como ele cresceu, como ele sabe pensar o jogo, como ele se transformou num belíssimo 6. E finalmente temos ali o Caraquiense, e penso que o nosso meio-campo, aquele eixo entre Florentino Luís e Enzo, já está bem delineado, bem servido. Finalmente, passando também para as dispensas do Benfica, que, se tu assim o entenderes, falaremos mais adiante, e também o Nuno falará. Estou totalmente de acordo com as saídas daquelas pessoas. Já deram ao Benfica, em alguns casos, tudo aquilo que tinham a dar, foram campeões, ganharam muitos títulos, marcaram golos, deram-nos muitas alegrias, mas como em tudo, é muito importante saber sair. Portanto, a todos eles, desejo as maiores felicidades, mas mais felicidades desejo ao nosso amado Sport Lisboa e Benfica. Sim, em relação a essas possíveis saídas, não sabemos se vão acontecer ou não, mas a notícia do Record
não vou dizer que afirma, mas faz capa disso mesmo. Aliás, o Jornal Record desta segunda-feira faz capa disso mesmo, de que possivelmente vão existir 10 saídas no Benfica, a maior parte delas, quase diria que nem é preciso olhar para o jornal para tentar perceber o que é que vai na cabeça de cada benfiquista em relação a estes jogadores, mas já lá vamos às saídas. Nuno, também a tua opinião, a tua ideia sobre aquilo que tens visto do Benfica, principalmente nestes últimos 2 jogos, 2 vitórias, 8 golos marcados e apenas 1 gol sofrido. Boa noite, Francisco. Boa noite, Pedro. Relativamente a estes primeiros 2 jogos do Benfica, mais a sério, por assim dizer, aquilo que guardo são alguns destaques de alguns jogadores. Vou frisar algumas das coisas que o Pedro já adiantou anteriormente. Visivelmente agradado com o lado direito da equipa, o lado direito defensivo. Seba demonstra uma disponibilidade física enorme, aliada a algum critério técnico. Não vai ter a vida facilitada, pois o Gilberto, apesar de não ser um portento de técnica, se há jogador a quem não podemos apontar relativamente àquilo que entrega desde o minuto em que entra até o minuto em que sai, é Gilberto, e temos ali uma luta interessante entre os dois. Realce também as oportunidades que têm sido dadas aos jogadores da formação. Penso que é importante. É importante até para o técnico poder perceber dentro daqueles garotos quem é que pode ser útil durante a época, porque alguns deles muito provavelmente não estarão integrados na equipa A, mas serão chamados eventualmente com alguma regularidade e estarão sempre em prontidão. Destaco também o Morato, que tem estado num bom nível. Neres, Rafa, a demonstrar que é um jogador de altíssima qualidade do Benfica. Um meio campo mais físico e mais lutador. E aí não sei se eventualmente ainda não faltará ali uma peça, mas de qualquer das maneiras mais lutador pela bola, sem dúvida. Ontem gostei muito do entendimento entre Yaramchuk e Henrique Araújo. Fizeram uma bela segunda parte ambos, a revelarem um muito bom entendimento e a mostrarem que são 2 opções muito válidas para o ataque do Benfica. Gonçalo Ramos também se mostrou e quis dizer que está presente e que é opção também, com 2 golos durante a noite de ontem. Mas enfim, isto ainda são os primeiros cartuchos, mas claro que as indicações são boas e é sempre melhor começar a ganhar e com uma dinâmica de vitória do que começar aos trambolhões e aos empates. E se há coisa que fica destes jogos é o pendor atacante do Benfica, como demonstram o acumulado de resultados e de golos. Aquilo que também fica um bocadinho evidente nestes 2 jogos é de que há jogadores no plantel do Benfica, perdoem-me a expressão, que não têm pedal para a coisa, da maneira como ela está a ser imprimida no Benfica, com algum risco, devo dizer, porque às vezes vejo aquele pressing do Benfica tão alto que se a equipa adversária consegue sair a jogar, cria-se ali um buraco enorme no meio campo, que depois é preciso muita perna para ir buscar outra vez o jogo. E sinceramente, mais no jogo com o Nice, creio eu, que na segunda parte notou-se que quem entrou na segunda parte tinha muita falta de perna para aquilo que é exigido neste momento por Roger Schmidt.
com um bocadinho evidente que o treinador já terá tomado eventualmente algumas decisões, evidentemente que não o fez e não o deveria fazer, pôr os jogadores de parte, até para não desvalorizar os mesmos, são ativos do clube e há que saber gerir essas situações até elas estarem resolvidas, mas creio que é tema que já falaremos mais adiante, como disseste, mas enfim, notas muito válidas relativamente à juventude apresentada pelo Benfica. Muito agradado com o António Silva, não me pareceu que lhe pesasse a camisola. Martim Neto gostei ontem, também com muito critério. Acho que o Moreira precisa de rodar um bocadinho pela equipa B, precisa de ganhar um pouco mais de poder de choque, porque não lhe saem com tanta facilidade os duelos no 1 para 1, como saíam no escalão dele, porque isto já estamos aqui num patamar um pouco acima e ele ainda tem 17 anos, não é? É normal que assim seja, mas creio que não lhe fará mal algum ir para a equipa B, ganhar um pouco desse músculo para voltar a mostrar aquilo que já mostrou anteriormente. Bem, de um jogo para o outro, entre Benfica e início, Benfica e Fulham, houve apenas uma única alteração no 11 titular, foi na baliza. No primeiro jogo, frente ao Nice, o Benfica jogou com o Elton na baliza, no segundo já jogou com o Odisseias e depois não mudou mais nada. Portanto, o 11 foi exatamente... os restantes 10 foram exatamente os mesmos. Gilberto à direita, Grimaldo à esquerda, Otamendi e Morato no centro da na defesa. Depois, a primeira dupla do meio campo, Enzo, Fernandes e Florentino, que de resto foi a grande surpresa no jogo frente ao Nice, foi precisamente a entrada a titular do jogador argentino, do Enzo Fernandes. Depois, há aqui um trio entre o meio campo e o ataque, o trio mais ofensivo da frente, isto colocando os jogadores, ou dispondo os jogadores em 4-2-3-1, com Neres à direita, com João Mário à esquerda, Rafa a jogar no apoio ao ponta de lança, que nos dois casos foi Gonçalo Ramos, e já se começa a perceber, Nuno, que há aqui uma constante, ou pelo menos nestes dois jogos foi uma constante, que foi o manter. Começa-se a perceber que se calhar há aqui algumas duplas que se vão manter, ou triplas que se vão manter possivelmente durante o campeonato, e até mesmo no primeiro jogo oficial, que será contra o Midtjylland ou contra o AEK Larnaca. Seria muito estranho se o Benfica iniciasse a sua campanha esta temporada a nível oficial com Otamendi e Morato no centro da defesa, com Enzo e Florentino como os dois primeiros homens do meio campo? Olha, eu penso que não. Não seria de grande espanto que isso acontecesse, nomeadamente na parte defensiva. Porquê? O João Vitor chegou agora, o Veríssimo está lesionado e, muito sinceramente, Vertonghen parece-me um pouco pesado, um pouco lento na tomada de decisão, o que enfim, lhe foi causando durante estes jogos alguns dissabores. Parece-me que Morato está fisicamente bem, uns furos bem acima a Vertonghen, por isso não me admiraria que Otamendi e Morato fossem a dupla de centrais. Relativamente ao meio campo,
eu acredito que possa ser Florentino e Enzo Fernandes. A peça que mais me custa ver encaixar será João Mário a jogar do lado esquerdo, muito sinceramente. E não sei até que ponto é que o Benfica não poderia, isto, lá está, somos nós a jogar Football Manager aqui a partir de casa, mas para mim faria algum sentido esta situação. Um sistema que se transforma à medida que ataca e à medida que defende. Ou seja, à medida que defende seria um 4-5-1 e eu passo a explicar o porquê o 5. Eu não sei até que ponto é que o Benfica não conseguiria tirar um rendimento se calhar ainda maior da equipa se apresentasse com três jogadores no miolo, Enzo, Weigl e Florentino, com Neres e Rafa nas alas, que passaria a ser um 4-3-3 em ataque e 4-5-1 defensivamente. Traria muito mais músculo ao meio campo do Benfica. Teria dois jogadores muito rápidos nas alas, e depois teria um ponta de lança de referência, pode ser Gonçalo Ramos, pode ser Yaremchuk, enfim, neste momento dá-me a sensação que o treinador tem Gonçalo Ramos como primeira opção. Não sei se será assim ou se será sempre assim, mas como digo, João Mário é uma peça que me custa ver encaixar numa situação de médio esquerdo, médio interior esquerdo, enfim, acho que o Benfica ganharia mais consistência no meio campo com três peças, Weigl, João Mário e Enzo Fernandes. Perguntas-me tu, quem é que carregaria o jogo para a frente? Pois, aí é que eu acho que reside o problema, porque Enzo Fernandes não é Enzo Pérez. Por muitas comparações que tentem fazer, Enzo Fernandes tem muito mais preocupações, a meu ver, a nível defensivo e a dar linha a quem sai da defesa ou às defesas centrais, e mostrou sempre essa preocupação vindo atrás e colocando-se no meio dos centrais para o fazer. E Enzo Pérez na altura carregava muito mais jogo para a frente. Aquilo que fica também de Enzo Fernandes é a excelente colocação de bola a 30, 40 metros, que não me lembro de ter falhado um único lançamento em profundidade durante este segundo jogo com o Fulham. Pedro, faço-te exatamente a mesma pergunta. Se acharias estranho ou não o facto destas duas duplas jogarem, a primeira, o Otamendi o Otamendi sobre a direita, o Morato sobre a esquerda, e depois a dupla Enzo e Florentino, e pegando também naquilo que o Nuno acabou de dizer, que era algo que eu já tinha aqui escrito, que eu já tinha aqui escrito, não, mas já tinha pensado nisso. E viu-se várias vezes ao longo do jogo frente ao Nice e frente ao Fulham nas primeiras partes, porque depois na segunda parte as equipas, ou neste caso o Roger Schmidt, trocou as equipas por completo, mantendo apenas os guarda-redes. Uma ideia de jogo deste Benfica para já é que, ao contrário daquilo que acontecia, não vamos muito longe, nas últimas duas temporadas, é que quem recuava para junto dos centrais era o médio mais defensivo, o médio mais recuado, que era o Weigl. Neste caso, cada um de nós, penso eu, que tomaria o Florentino Luís como sendo o médio mais recuado, como sendo o médio mais defensivo do Benfica. O que acontece neste momento, e pela ideia do Roger Schmidt, é que quem desce, ou quem recua para junto dos centrais, é o Enzo Fernandes, para poder ser o primeiro construtor de jogo, para poder ser ele, basicamente, para ser ele, entre aspas, a pegar na batuta da coisa, e depois tem o Florentino ao lado como apoio, vamos dizer assim, como suporte para a subida do Benfica para o meio campo contrário. E ficando o Florentino mais como, lá está, como apoio para o caso de alguma coisa não correr mal.
mas já começa a haver aqui esta rotina de jogo do Benfica em que há os dois centrais e depois há aquela duplazinha do meio campo em que o Enzo, não sendo propriamente um médio defensivo, mas é ele o primeiro a baixar para depois poder sair a jogar e ter o apoio do Florentino ali mesmo ao seu lado. E o que é certo é que para já tem dado quase me atrevo a dizer, tem dado razão à ideia de jogo do Roger Schmidt, porque nós vemos o Enzo ligeiramente mais recuado e o primeiro jogador a ir pressionar ao meio campo contrário, e isso viu-se no jogo frente ao Fulham e até mesmo contra o Nice, é que o Florentino, quando a equipa perde a bola no meio campo contrário, é o Florentino o primeiro, o Florentino dos dois da dupla de meio campo é o primeiro a defender. Já aqui muita coisa que o ano passado não se via. Sim. Há um ponto que nós temos que tomar em atenção quando o Roger Schmidt muda toda a equipa na segunda parte, que é também a mudança de sistema. Ou seja, como o Nuno bem referiu, nós estamos a jogar um 4-2-3-1. Se a ideia do Roger Schmidt, quando muda tudo para a segunda parte, não é manter o mesmo sistema de jogo, mas manter um 4-4-2, que em alguns momentos me faz lembrar o esquema de jogo como Bruno Lage jogava. E em que mais nós sabermos quem é que da primeira dupla entre Enzo Florentino desce para auxiliar os centrais, acima de tudo o que Roger Schmidt pretende saber também é que num 4-4-2 quem dos dois atacantes pode ir pressionar também o meio campo. A ideia de jogo de Roger Schmidt é uma ideia de jogo de pressão e de rapidez. E isso também pode ser obtido num 4-4-2 em que toda a gente no meio campo saiba qual é a sua posição e saiba quem tem que descer para fazer pressão no meio campo muito povoado. Se qualquer equipa começar a querer jogar num contra-ataque onde povoa o meio campo e onde vai ganhar a bola, a equipa tem que mudar de sistema muito depressa. E é esse engodo que Roger Schmidt quer que o Benfica desenvolva na segunda parte. Sejam não só os seus intérpretes, ou Enzo Fernandes, ou Florentino Luís, mas acima de tudo, quando a equipa muda para um 4-4-2, ele quer é saber dos dois que tem lá na frente, ou Yaremchuk, ou Henrique Araújo, quem é que vai jogar com o meio campo. E na segunda parte nós vimos jogadas muito bonitas. De envolvimento de Henrique Araújo, mas também de envolvimento de Yaremchuk com os extremos. Falta um bocadito o corpo e também uma certa experiência ao menino Diego, mas ao mesmo tempo também todos os outros meninos interpretaram muito bem e jogaram muitíssimo bem, muito rapidamente, quer com o Yaremchuk, quer com o Henrique Araújo, que vai tornar-se um caso muito sério neste Benfica. E creio eu que Henrique Araújo vai explodir neste Benfica, sendo mais ou menos um jogador como João Félix, e Yaremchuk, um jogador mais ou menos como Seferovic foi nos seus tempos áureos, com a grande diferença de que Yaremchuk pensa muito melhor o jogo do que pensa Seferovic. Seferovic joga mais ou jogava mais no choque, jogava mais na contenção, como por exemplo quando foi o famoso Porto Benfica, em que fomos lá acima ganhar 2-1, e onde começámos a ganhar a disputa nas bolas do meio campo, graças ao poder de choque que Seferovic tinha. Ora, Yaremchuk também é extremamente possante, mas tem melhor técnica e pensa muito melhor o jogo do que Seferovic o pensa. E quando dois jogadores extremamente habilidosos, como Yaremchuk e Seferovic, conseguem pegar na bola e desenvolver um jogo de ataque,
a questão da resposta de nós sabermos quem é que poderá apoiar os centrais, num certo sentido, torna-se secundária. Porque o que interessa é que a pressão do futebol do Benfica leve a bola o mais depressa possível para a grande área adversária e, com isto, consigamos marcar golos. Esta vai ser a grande surpresa de Roger Schmidt. Vai ser a grande situação que ele vai pôr aos treinadores portugueses que não estão habituados a responder ou a jogar muito depressa com este sistema de jogo, e vai criar um gasto nas equipas adversárias. E vamos ver muitas vezes, assim espero, as equipas portuguesas, pelo menos no Campeonato Nacional, que jogarem contra o Benfica, quebrarem ao cabo dos 60, 70 minutos. Creio que é isto, e poderemos ter variadíssimas surpresas dentro da equipa do Benfica, mas sempre muita atenção à questão do tempo. Porque, por exemplo, quando se joga em pressão e o Fulham marcou o golo por um erro de posicionamento da parte de Weigl, e eu não sei até que ponto é que Weigl, era uma dúvida que já vinha de antes, e parece que este erro vai dar razão aos seus críticos. Gosto muito de Weigl, gosto muito de ver o jogo dele, mas os críticos de Weigl diziam que ele não tinha lugar neste esquema defensivo de Roger Schmidt e que ele poderia falhar. Ora, parece que ele lhes deu razão. Parece. Mas vamos ver o que é que este Benfica, que está num nítido crescendo, numa nítida adaptação, poderá resolver quanto a estas questões na nossa defesa. E eu tinha aqui apontado alguns pontos em comum entre os dois jogos, e se vocês quiserem acrescentar mais algum, podem acrescentar. Um deles já falámos, que foi a dupla, ou as duas duplas, Morato, Otamendi, e também Enzo e Florentino Luís. Mas eu dei por mim a encontrar aqui alguns pontos em comum nestes dois jogos, frente ao Nice e frente ao Fulham, que deram conquista do primeiro troféu do Benfica da pré-temporada, o troféu do Algarve. Ainda tem mais um troféu para disputar na pré-temporada, ainda tem a Eusébio Cup, já mesmo no finalzinho de julho, deste mês de julho, antes de jogar o seu primeiro jogo oficial, frente ao Midtjylland da Dinamarca, ou frente ao AEK de Larnaca do Chipre. Mas eu apontei aqui como pontos em comum nestes dois jogos, frente ao Nice e frente ao Fulham, o Benfica. Pareceu-me que na ideia de Roger Schmidt jogar com uma pressão muito maior do que aquela que estava, ou do que aquela que vinha sendo evidenciada ao longo dos últimos 2 anos, mais coisa, menos coisa. Uma muito melhor ocupação dos espaços, ou pelo menos com os jogadores a saberem usar, dos jogadores a conseguirem usar, ou saberem ocupar, assim é que é, dos jogadores a conseguirem ocupar muito melhor os espaços que devem ocupar. E também uma coisa, ou algo que já não se via há algum tempo a esta parte, que é nada mais, nada menos do que um muito melhor aproveitamento das bolas paradas no ataque, não bola parada defensiva, mas bolas paradas ao nível atacante, que eu, se não estou em erro, e eu não quero estar a ser mauzinho, mas eu creio que o Benfica em 2 jogos, ou em 3 jogos, mas nos últimos 2 jogos, frente ao Nice e frente ao Fulham, o Benfica marcou mais golos de bola parada do que em toda a temporada, do que em toda a época passada. Se não estiver em erro e se não estiver a ser muito mauzinho. Mas estava eu a dizer, Pedro, não sei se ouviste ainda o primeiro ponto, mas eu disse que destes pontos em comum, da melhor ocupação dos espaços por parte dos jogadores, ou melhor dizendo, não é a melhor ocupação dos espaços, é com os jogadores a saberem
que espaços é que devem ocupar, mais o aproveitamento das bolas paradas e uma pressão absolutamente... a palavra que eu queria usar não era escandalosa, era mesmo asfixiante do Benfica a quando da perda da bola. E isso notou-se claramente, relembrando agora muito rapidamente, num dos golos do Benfica ontem, creio que no terceiro golo, portanto no segundo golo do Gonçalo Ramos, no segundo e no quinto. No segundo golo do Gonçalo Ramos, a jogada do terceiro golo do Benfica vem de uma recuperação de bola, vem de uma recuperação de bola ainda no meio campo do Fulham, em que a bola chega ao Morato, do Morato vai para o Florentino, do Florentino para o Enzo, do Enzo para o David Neres, do Neres para o Rafa e do Rafa dá o gol do Gonçalo Ramos. E tudo isto feito em pouquíssimos toques. E o que se nota também, Pedro, é que o Benfica chega com muito mais facilidade à grande área contrária, ou chegou com muito mais facilidade à grande área contrária nestes últimos 2 jogos do que talvez nas últimas 2 temporadas juntas, com uma posse de bola. Eu ainda durante a tarde pensei nisto, uma posse de bola muito mais ativa, muito menos passiva, ou seja, não é o habitual relógio dos antigos, que a bola vai de um lado ao outro e poucas vezes chega lá à frente, mas o Benfica em 3, 4 toques chegou com tremenda facilidade, também já derivado se calhar a uma menor pressão dos jogadores do Fulham, mas o que é certo é que com menor pressão ou não, estão ali criadas as condições para daqui para a frente continuarmos a ver isto no Benfica de Roger Schmidt. Sim. O sistema tático de Roger Schmidt é completamente diferente da ideia que quer Jorge Jesus, quer Nelson Veríssimo tinham para interpretar aquilo que seria o jogo do Benfica. Ao mesmo tempo, e é sempre fundamental lembrar isto, os jogadores não eram tão bons como são estes atuais jogadores. E nota-se também uma grande alegria ver o trabalho do treinador e o dedo deste treinador nessa questão das bolas paradas, conforme tu bem apontaste. Ou seja, quando uma equipa tem o aproveitamento que tem contra uma equipa como o Nice e uma equipa como o Fulham, que joga muito no físico, foi campeão de Championship, tem um treinador português que conhece bem, pelo menos alguns jogadores do Benfica, mas que está acima de tudo habituado a um jogo físico, a um jogo aéreo, e ver este aproveitamento por parte do Benfica é resultado do trabalho do treinador. E isso entusiasma-me muito, porque o aproveitamento das bolas paradas, de facto, uma equipa que joga em pressão, fatalmente a outra terá que fazer falta. Espero que essas faltas não sejam tal modo escandalosas como tem ocorrido, infelizmente, nas últimas edições do nosso campeonato, em que houve entradas absolutamente carniceiras ou mergulhos para a piscina ou coisas assim do género. Mas partindo do princípio que viveremos e assistiremos a um campeonato, eu não diria perfeito, mas minimamente regular e normal, quando o Benfica pressiona sofrer falta, dessas faltas haverá com certeza um risco muito maior de marcação de golos por bolas paradas. Temos bons cabeceadores, temos boas pessoas que sabem ou que estão a começar a perceber as ideias do seu treinador, não só quanto à posição, mas também a forçar o erro e a desmarcação da posição do adversário. Portanto, tenho muita esperança quanto a esta melhoria do aproveitamento das bolas paradas do Benfica para marcarmos mais golos nesta próxima temporada. Vejamos o que é que vai acontecer contra o Newcastle.
Nuno, é realmente uma das grandes melhorias do Benfica esta temporada, desta temporada, aliás, para já desta pré-temporada, em relação às duas pré-temporadas atrás e até mesmo do último campeonato que aconteceu, é que o Benfica neste momento tem, se não 100%, uma percentagem muito longa a caminhar para os 100%, ao nível do aproveitamento das bolas paradas, e o Benfica já vai em 3 golos de canto, ou na sequência de cantos, e quase todos eles têm 2 jogadores em comum, João Mário e David Neres, os 2 jogadores que estão colocados junto da bandeirola de canto. Sim, se há indícios do trabalho de Roger Schmidt no Benfica, para além digamos que da tentativa de sufoco de saída de bola do adversário, se calhar aquilo que também mais saltou à vista foi o trabalho nas bolas paradas, que há muito tempo, há muitos anos, não se via no Benfica com tamanha eficácia. Os jogadores são basicamente os mesmos, relativamente a quem ataca a bola, digamos assim, nas bolas paradas. Estamos a falar dos centrais do Benfica, maioritariamente, e dos avançados. Mas efetivamente, face àquilo que foram anos anteriores, nota-se perfeitamente um trabalho mais apurado relativamente a esse tipo de jogo, e que já começamos a ver resultados práticos dessa mesma opção, digamos assim. Bom, e para o último tema, vamos então falar sobre aquilo que já tínhamos iniciado, ou que tínhamos falado assim muito por alto logo no início do programa, que é mais ou menos o corte e costura. Não que vamos falar aqui de mexericos, de fofocas, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com cortes no plantel do Sport Lisboa e Benfica. O Jornal Record noticiou durante esta segunda-feira, fez capa disso na capa desta segunda-feira, que o Benfica e que Roger Schmidt já estava a preparar os cortes no plantel e que os cortes já seriam efetivados a partir do estágio, ou do final do estágio do Benfica em Inglaterra, prolongando esse corte para o final do torneio do Algarve. E na capa do Jornal da Bola vêm 10 nomes. Estes 10 nomes, muitos dos benfiquistas foram dizendo ao longo do ano que alguns nem sequer deviam ter chegado, outros não estavam cá e foram emprestados, voltaram para ver o que é que a coisa dava. E os nomes que são falados são os de Meite, contratado da época passada, Chiquinho, que esteve emprestado durante a época passada na Turquia, Pizzi, também começou a época no Benfica. Depois, entretanto, aconteceram todas aquelas notícias que toda a gente sabe, são verdade ou mentir, isso só o jogador o saberá dizer. Mas Pizzi, depois, a meio da época, foi emprestado também para a Turquia. Seferovic, que, ao que parece, dos 10, Seferovic parece que é aquele que tem a situação mais praticamente resolvida. Diz-se que pode estar a caminho do Galatasaray, e isto li na internet, só resta confirmar se é mesmo verdade ou não, mas para já vamos confirmar que é um rumor, vamos dizer assim, que é a ida de Seferovic para o Galatasaray, adversário do Fenerbahçe de Jorge Jesus, mas a ida de Seferovic para o Galatasaray com um empréstimo e o negócio a ser feito com o empréstimo com opção de compra obrigatória ao final de 15 jogos do jogador suíço, e ainda a juntar creio que também li isto, que é ser o clube turco, o Galatasaray, a pagar por inteiro o salário do Seferovic. Além destes, ainda há Gabriel, que não jogou nenhum jogo da pré-temporada até agora. Tarabt também não fez nenhum jogo. Rodrigo Pinho,
lesionado durante toda a época passada, também não chegou a ter qualquer minuto. Diogo Gonçalves, André Almeida e Gil Dias. Nuno, são estes os 10 nomes avançados pelo Jornal Record. Também seriam estes os jogadores em que cortavas, dizemos assim, que davas, entre aspas, lista de dispensa? Sim, a maior parte dos jogadores que aparecem na lista de dispensas tem Ou vamos antes muito dizer assim, numa lista hipotética hipotética, enfim. de Na, dispensa. na hipotética lista de dispensas que foi publicada, creio que não é grande surpresa os nomes que vêm na lista. E muitos deles, ou grande parte deles, têm subjacente dois fatores, e que têm a ver com o rácio de custo-benefício. Ou seja, o custo que representa o jogador e o benefício que neste momento o Benfica retira desses jogadores em termos desportivos. Há jogadores dos quais eu até sou apreciador das qualidades técnicas, mas efetivamente também temos que ser realistas e perceber que há jogadores que neste momento não vão conseguir acompanhar o modelo de jogo defendido por Roger Smith. Se quisermos aventar aqui nomes, eu diria que Pizzi demonstrou grandes dificuldades contra o Nice em acompanhar o ritmo de jogo que estava a ser imposto. Chiquinho também. No segundo jogo, por acaso, já esteve melhor contra o Fulham. Depois há a questão da quantidade de pontas de lança que o Benfica neste momento tem no plantel e que tem que ser gerida, não é? E aí também se impõe não só a quantidade, mas lá está novamente aquele rácio de custo-benefício, ou seja, quanto é que o atleta nos custa e quanto rendimento é que nós estamos a conseguir tirar dele. É o caso de Seferovic, é se calhar o mais paradigmático, porque aquele, entre o custo que representa para o clube e o benefício que o clube tem tirado em termos desportivos neste momento será muito pouco. Depois há Rodrigo Pinho, que enfim, teve aquele azar logo no início da época do ano passado e que deixou, por conta da lesão, de contar como número. E ainda assim o Benfica tem nos seus quadros, em termos atacantes, Gonçalo Ramos, Henrique Araújo, Yaramchuk, Musa, enfim, há aqui muito por onde pegar. Depois, no caso de Meite a jogar à velocidade em que ele joga, não vejo como é que ele poderá encaixar. E quando digo isto, atenção, o mesmo se podia aplicar a João Mário, que creio que num sistema como o Benfica neste momento está a jogar, e para quem viu o jogo contra o Fulham, acho que ainda foi mais evidente, numa procura incessante de roubar a bola ao adversário, que eu creio que muitas das vezes até é perigosa para o próprio Benfica, porque chegamos a ver 5 e 6 jogadores de volta do adversário à saída da área dele, à procura de conquistar logo a bola, mas é isso, é o modelo de jogo que o treinador do Benfica definiu, e é isso que os jogadores vão ter que entregar, digamos assim, e há jogadores aqui que não vão conseguir entregar este tipo de rendimento. E quase todos eles estão incluídos nesta lista, ou seja, não me parece que tenha sido um trabalho de Einstein estabelecer esta lista, porque a maior parte dos números eram mais do que falados ainda antes da época, da pré-época a se ter iniciado. Leva-me a crer que sim, que muitos daqueles, eu diria que se calhar
não havendo assim nenhuma surpresa de maior, 90% daqueles nomes estarão de saída. Agora também acredito que são dossiês difíceis de gerir, porque estamos a falar de jogadores já com alguma idade e com um salário que não poderá propriamente, ou seja, cujo futuro deles não poderá propriamente passar pelo campeonato português de certeza. Terão que se encontrar alternativas para colocar esses jogadores. O Benfica necessita de colocar esses jogadores, até para poder resolver o restante plantel, digamos assim. Pedro, não será choque nenhum se muitos destes 10 terem guia de marcha? Choque algum. Há muito tempo, quando o Mourinho começou a treinar o Manchester United e o Mourinho lhes deu a Liga Europa, o Mourinho decidiu fazer uma grande renovação, ou apresentou uma proposta de renovação do balneário e dos jogadores que ele achava que não eram bons para o Manchester United. Não pelas suas qualidades técnicas, mas sim porque são jogadores, ou eram jogadores, que estariam aptos a fazer a cama a treinadores. Portanto, assim foi. E o Mourinho acabou por sair em conflito com muitos jogadores, dos quais ele não disse o nome, mas calculávamos que eram Pogba, o Marcial, essa rapaziada toda. E no final, a ideia do Mourinho, que um balneário nunca pode estar acima dos interesses do clube e de que um balneário nunca pode servir os interesses de um grupinho, vingou. Não estou a dizer com isto que exista um grupinho ou não, porque não tenho conhecimento direto disso e não vou também alimentar boatos. Desses jogadores, alguns têm muita idade, outros não têm lugar ou não têm qualidade para integrar este atual plantel do Benfica, mas jogadores como André Almeida, Gabriel, Pizzi, Seferovic já foram titulares, já nos deram muitas alegrias. Titulares indiscutíveis. Pelo Benfica, titulares indiscutíveis. Portanto, e como em tudo na vida, acho que para além de termos que pensar as coisas sempre muito bem e com uma razão, passado é passado, mexericos são mexericos, e se esses jogadores tiverem que sair, a todos lhes desejo muitas felicidades. Mas mais felicidades desejo ao nosso querido e amado Sport Lisboa e Benfica. Muito bem. Só agora já esta pergunta não estava no plano, mas eu não resisto. Qual é, muito rapidamente, assim, tipo 30 segundos para cada um, qual é a vossa opinião, se é que vocês já viram as imagens, da nova bancada que está a surgir no Estádio da Luz, a bancada central, portanto, a central que fica de frente para as câmaras, que deixa de ser a bancada BTV e passa a ter o símbolo do Sport Lisboa e Benfica. Pedro. Tendo o símbolo do Sport Lisboa e Benfica, para mim só fica muito melhor. Mas, se me permites, só te conseguirei responder a essa pergunta quando for ao estádio, no dia do Benfica e Newcastle, e se a bancada já estiver completa para essa ocasião, aí quando eu vir. Mas é o nosso símbolo, é o nosso emblema, é o nosso orgulho, e é para ser mostrado a todo mundo. Nuno, eu sou da opinião que qualquer estádio, seja ele qual for, seja em Portugal ou fora, eu pessoalmente não gosto muito de ver nomes de patrocinadores nas bancadas dos estádios, mas eu compreendo que os existam. Agora, qual é a tua opinião, assim, muito rapidamente, se é que já viste as imagens dessa nova, salvo seja, nova que não é nova, mas pronto, vamos lhe chamar nova,
bancada que deixa de ser a antiga bancada BTV, que é uma das bancadas centrais, neste caso a bancada central que fica de frente para as câmaras e que passa a ter o símbolo do clube. Obviamente que, enfim, nos tempos que correm, é impossível a gente fugir à relação com os patrocinadores, mas neste caso a BTV não é um patrocinador, a BTV é o canal do Benfica, e eu penso que tudo aquilo que leve a uma maior identificação do clube e dos símbolos do clube, quer seja no seu estádio, quer seja nos equipamentos, quer seja, enfim, nas mais diversas infraestruturas do clube, é sempre muito melhor do que ter o nome do patrocinador, por isso ficará sempre bem, mas como digo, nos dias em que vivemos não podemos fugir da relação com os patrocinadores, havendo esta possibilidade, fica sempre melhor a águia do Benfica no estádio. E ao que parece, não é só transformações dentro do estádio, também há transformações fora do estádio, porque pelos vistos, agora na porta 18 do Estádio da Luz, portanto, na porta, na porta que está junto da Media Market, se não estou em erro, junto da praça principal, vamos chamar-lhe assim, da praça central do Estádio da Luz, ou nas imediações do Estádio da Luz, já lá está um ecrã gigante, portanto, mais uma alteração, mais uma inovação, vamos chamar-lhe assim, no estádio. Algo que o presidente Rui Costa tinha falado, de que iriam existir alterações dentro e fora do estádio, portanto, pelo menos para já parece estar a haver algum cumprimento naquilo que o presidente tinha dito. Ora bem, deste programa é tudo. Para a semana vamos continuar a falar sobre o Sport Lisboa e Benfica. Para a semana já o Benfica jogou frente ao Girona, jogo na sexta-feira, na Suíça, frente ao Clube Espanhol Girona, e depois fica a faltar apenas um jogo de preparação. Esse sim, muito provavelmente já será muito mais próximo daquilo que será o 11 que o Benfica vai ter em campo contra o Midtjylland ou contra o AEK de Larnaca do Chipre. Nuno, Pedro, obrigado por cá terem estado mais uma semana. Quanto aos restantes, que é como quem quer dizer, quanto aos ouvintes, estamos com o encontro marcado na próxima semana para mais um 45 minutos à Benfica. Estamos juntos.